Olá, gente, graça e paz de Jesus. Nós estamos dando início à nossa transmissão, do nosso culto de hoje, da nossa igreja. Não saiu bem como nós planejamos, mas como todos nós fomos pegos de surpresa por conta desses acontecimentos e todos os desdobramentos que toda hora aparecem, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Mas mesmo assim estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, para ter um tempo de oração junto com todos. Queria te convidar para nesse início nós termos um momento de oração. E antes disso só queria partilhar com todos que nós estamos ao vivo, tanto no Facebook da nossa igreja, Igreja Batista Alvorada, em Aracaju, Sergipe, quanto no YouTube. Inicialmente no YouTube pessoal, no meu YouTube, mas o link foi partilhado aí entre muitas pessoas, mas acreditamos que na semana que vem faremos tudo pelos endereços, meios, canais da igreja, para facilitar o contato, para facilitar a comunicação entre os irmãos e as demais pessoas que queiram participar junto conosco. Quero convidar você para orar junto com a gente. Vamos orar? Feche seus olhos, tente levar seu pensamento ao Senhor agora. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno e bendito, nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus da vida, Deus de toda a vida. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E apesar de estarmos vivendo tempos ruins, difíceis, nós acreditamos e confiamos na bondade do Senhor. Te louvamos, bendito Deus, te rendemos graças e entregamos as nossas vidas a Ti no ato de consagração, compreendendo que pertencemos ao Senhor e entregamos-nos voluntariamente diante do Senhor. Que o Senhor receba-nos, receba esse culto singelo, simples, ouça as nossas orações feitas daqui, de tantos outros lugares onde filhos e filhas do Senhor invocam o Teu nome santo. Receba, Senhor, as nossas orações, receba o nosso culto. E nós fazemos isso e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Antes de avançarmos, eu queria dar alguns avisos para os membros da igreja e para as pessoas que nos visitam. O primeiro aviso é o que já é sabido de todos, mas vale a pena reforçar, que todas as atividades presenciais da nossa igreja estão suspensas, todas. Desde as grandes aglomerações até os pequenos encontros, todos os encontros pessoais estão suspensos. Nós estamos disponibilizando alguns canais de comunicação virtual para tentar diminuir a distância, mas até segunda ordem, todas as atividades da nossa igreja presenciais estão suspensas, estarão suspensas. Tá? Nós estamos explorando o canal do WhatsApp, tanto os nossos grupos quanto o meu WhatsApp, se alguém quiser falar com o pastor. Nós estamos explorando um aplicativo na Escola Bíblica Dominical e no culto de terça-feira chamado Zoom. É um aplicativo onde nós fazemos as nossas reuniões mais interativas e já partilhamos nos grupos, na lista de transmissão da igreja, tanto o endereço da nossa sala de reunião quanto o passo a passo para instalar o Zoom. Então, quem deseja, não está com o Zoom instalado ainda e deseja participar, só solicitar que nós vamos mandar as informações junto com esse vídeo. E se você não recebeu ainda e quer participar ou não faz parte da nossa igreja e deseja participar dos nossos momentos, você pode mandar alguma mensagem no Instagram da gente, no nosso Facebook. Se conhecer alguém da nossa igreja, pode pedir, porque o nosso desejo é agregar o maior número de pessoas possível. Além do Zoom, além do WhatsApp, nós temos o Instagram, o Facebook, e estamos tentando ficar mais atento possível por esses canais para ouvir e atender a todos os irmãos e irmãs que desejam manter contato junto conosco. A terceira informação, primeira, a suspensão das reuniões, segunda, nosso canal de comunicação. A terceira é o seguinte: alguns irmãos têm procurado saber quais são as formas de contribuição, como é que ficariam as contribuições, dízimos e ofertas. Sabemos que esse é um compromisso dos membros e congregados da nossa igreja, então você que não faz parte da nossa igreja, esse aviso nesse momento não é para você. Mas nós temos a nossa conta, a conta do Banese, que geralmente sai no nosso boletim. Então, se você tem um boletim informativo da nossa igreja,
na página 3, onde fica o Fique por Dentro, tem a nossa conta, tem a agência e conta, os dados bancários da nossa igreja, né? Conta no Bandense, agência 64, tipo 3, conta corrente 100.737, dígito 2. Então, se alguém quiser fazer alguma contribuição, só fazer uma transferência online ou um depósito. Mas se alguém quiser fazer, tem alguma dificuldade, entre em contato com o nosso tesoureiro. A maioria dos irmãos já tem o contato dele. Quem não tiver e quiser, é só solicitar também. Ou fala comigo que eu tento viabilizar a melhor forma para os irmãos e as irmãs fazerem a contribuição que desejarem. Tá bom? Aconselhamento continua acontecendo pelo WhatsApp, através de ligação, videoconferência, de acordo com a demanda dos irmãos. E as nossas programações, como é que nós estamos nos organizando nesse tempo de quarentena? Domingo nós teremos de manhã a escola bíblica dominical, geralmente a escola bíblica e depois o culto. Nós estamos diminuindo, fazendo só a escola bíblica dominical, nosso estudo do livro do Eclesiastes, o estudo da revista temporariamente estará suspenso, e nós faremos apenas o estudo do Eclesiastes, como fizemos hoje pela manhã, reforçando, ressaltando, usando o aplicativo do Zoom, tá bom? À noite, o nosso culto, ao invés de começar às 18h30, começará agora, sempre às 19 horas, tá bom? Então, domingo é isso, escola bíblica dominical de manhã e o culto à noite às 19 horas. Terça-feira, o nosso culto nos lares, online, obviamente. Então, no culto no lar de terça-feira também, às 19h30, usaremos o aplicativo Zoom. O culto de oração de quarta-feira vai ser deslocado para quinta e será feito junto com o PROMI, que é o culto de oração da MCM da nossa igreja, as Mulheres Cristãs em Missão. Então, o culto de oração das mulheres e o culto de oração de toda a igreja será na quinta-feira. Também usaremos o Zoom para ele, certo? E pronto. Durante esse período de quarentena, até segunda ordem, estaremos nos organizando nessa forma: domingo de manhã à noite, terça-feira e às quartas-feiras, ou às quintas-feiras, perdoe, com o nosso culto de oração. Eu acho que dei todos os avisos, mas eu queria convidar você para a gente ter mais um momento de oração, tá, gente? É sabido por todos o tempo que nós estamos vivendo, os desafios que nós temos encontrado. Toda hora chegam novas notícias, toda hora novas situações aparecem diante da gente e algumas pessoas têm ficado muito preocupadas, profissionais de saúde, todos os profissionais, não apenas os de saúde, mas os demais profissionais que de alguma forma têm cuidado da nossa cidade, né? Os profissionais da limpeza pública, os profissionais de transporte público, de segurança pública. Então, tem os que estão na frente de batalha, que são os nossos profissionais da área de saúde, médico, enfermeiro, enfim, toda aquela equipe grandiosa que cuida dos nossos enfermos e da prevenção daqueles que estão com suspeita, e os demais profissionais. Então, queria orar por eles, queria orar também pelos trabalhadores informais que terão bastante dificuldade nesse tempo de quarentena, porque não terão como trabalhar, ou ainda aqueles que forem às ruas expostos às questões de transmissão das mais variadas formas. Toda hora a gente descobre que o vírus consegue propagar de uma forma diferente nas superfícies. Dependendo da superfície, ele tem uma duração maior. Então, esses profissionais que terão que ir para a rua para trabalhar, estão expostos. Então, queria te convidar para a gente orar por eles também. Os pequenos empresários que terão bastante dificuldade. Enfim, o cenário é bem difícil. Bem verdade que a gente não quer causar nenhum pânico em ninguém, não desejamos que ninguém fique apavorado, mas também não podemos e nem precisamos fechar os nossos olhos para a realidade que está aí, e por isso nós, como povo da oração, povo da fé, nós devemos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, por aqueles que estão trabalhando incansavelmente para procurar soluções, medidas, tanto de contenção quanto de solução do problema, os nossos cientistas, enfim. Queria orar por todas essas pessoas. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor nos estimula a orar sempre. Gosto de citar uma expressão de Jesus em Lucas, que ele contou uma parábola, e Lucas diz o seguinte, que Jesus contou essa parábola para os discípulos orarem sempre e nunca desanimar.
Nós devemos orar por tudo isso, mas sobretudo orar para que a gente nunca desanime, entendendo que por mais difícil que seja a circunstância, por mais problemática que seja a situação, nós somos o povo que não desanimamos, porque o nosso ânimo vem, a nossa força vem do Senhor, nosso Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez oramos, e oramos, Senhor, porque temos medo, oramos porque temos preocupações, oramos porque nos sentimos frágeis, oramos porque a situação é grave, mas sobretudo, Deus, oramos porque confiamos no Senhor. Nós sabemos que para além das circunstâncias que se apresentam diante de nós, tem um Deus poderoso que rege a história com graça, com majestade, com poder. Não é tempo, Senhor, de ficar procurando explicações para o que está nos acontecendo. É tempo de concentrar as nossas energias em continuar crendo que o Senhor é bom e que a sua bondade dura para sempre. Queremos colocar, Deus, todos esses profissionais que acabamos de falar diante do Senhor. Tanto aqueles que estão na frente de batalha, nos hospitais, nos postos de saúde, nos laboratórios, nos hospitais de campanha, aqueles que estão cuidando dos nossos enfermos, ó Deus, tanto aqui na cidade, no estado, no nosso país e em todo o mundo. São milhares, centenas de milhares de profissionais de saúde que encontraram em sua vocação e profissão o dom de cuidar das pessoas, e nós pedimos que o Senhor os revista de força, os enche de graça e misericórdia, e que toda essa circunstância encontre nesses profissionais a graça e a bondade e o amor que vem do Senhor, que derrama a sua graça de modo abundante sobre todos. Queremos entregar também, ó Deus, os outros profissionais, pais e mães de família, que terão que ir às ruas, não terão o privilégio de ficar em casa, resguardados, terão que sair para trabalhar, expostos a esse vírus tão cruel, Deus. Pedimos que o Senhor guarde cada um deles, que o Senhor dê forças também, que o Senhor os cubra de cuidado, fazendo com que cada um deles estejam atentos à higienização das mãos, à proteção dos olhos, da boca, que são os meios que sabemos, Senhor, que é de transmissão e de contágio dessa doença. Pedimos pelos nossos governantes, os prefeitos, governadores, presidente, seus ministros, o ministro da Saúde, que eles trabalhem com dedicação e zelo, entendendo que a responsabilidade que está sobre todos eles é de uma nação que tem milhares de centenas de milhares de pessoas vulneráveis expostas nas ruas, nas comunidades ribeirinhas, nos quilombolas, nas comunidades indígenas. Pedimos que o Senhor proteja cada um deles e dê aos nossos governantes a graça, a seriedade, a preocupação necessária para enfrentar tão grande batalha que é contra esse vírus. Pedimos que o Senhor os dê sabedoria a cada um deles, que o Senhor dê inteligência, prudência, e que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos dê ânimo e esperança, para acreditar que essa fase passará, como tantas outras passaram, mas que esse tempo ruim não nos permita perder a fé, e nem tampouco, Senhor, nos faça pessoas mais egoístas, arrogantes, mas que seja uma oportunidade de quebrantar os nossos corações para saber quão frágil somos e quão dependente do Senhor somos também. Nós oramos por essas coisas. Faço coro com os meus irmãos e irmãs que estão nos seus lares agora orando, porque nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um outro aviso que eu esqueci de dar, gente, é sobre o nosso relógio de oração. Nossa irmã Maguia começou a organizar isso, mandou em nosso grupo da igreja, e durante essa semana nós vamos divulgar mais vezes, convidando mais pessoas para estarem orando junto conosco, tá bom? Nós teríamos momentos de louvor, mas como eu falei no início, a gente não conseguia organizar como gostaríamos, então eu queria apenas partilhar a palavra do Senhor com vocês e peço que você me acompanhe, tá bom? O nosso culto de hoje vai ser bem curtinho, mas desejo que na próxima semana façamos algo do jeito que sonhamos.
texto que eu queria compartilhar com as irmãs e com os irmãos é um texto que está em Lamentações. Lamentações capítulo 3. Um texto muito conhecido de todos nós. E eu queria, nesse tempo, onde eu tenho escutado constantemente pessoas expressando as suas preocupações, seus medos, as suas inseguranças, algumas pessoas já demonstrando sinais de ansiedade, outras já sinais de depressão, apesar de estar no início, o que tudo indica, no início dessa pandemia aqui no nosso país, no nosso estado, algumas pessoas já têm demonstrado alguns sinais de dificuldades. E pensando em tudo isso, eu lembrei desse texto, que é um texto conhecido, está na terceira lamentação do livro das Lamentações. São 5 poemas, e eu queria ler um trechinho do capítulo 3. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder acompanhar, eu vou ler desde o início do capítulo 3 para contextualizar um pouco a fala do autor. Há quem diga que quem escreveu o livro das Lamentações foi o próprio profeta Jeremias, Há quem discorde disso, mas aqui nós estamos diante de um lamento de um homem, de uma mulher que, diante de uma situação difícil, colocou a sua queixa, a sua lamentação, a sua oração diante do Senhor. E começa assim: Lamentações de Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Começa: Eu sou um homem que vi a aflição trazida pela vara da tua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não vê a luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez por vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse, e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou, de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros altos, e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impeliu-me o meu caminho, ele impeliu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me no caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, bom para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Até aí. Esse livro de Lamentações, ele relata um período da história de Israel, século 6, quando a Babilônia destruiu Jerusalém. Os muros foram derrubados, as casas queimadas, as mulheres e as crianças assassinadas, os homens valentes foram levados cativos, alguns nobres levados cativos, uma situação de desolação total. Os que ficaram para enterrar os seus mortos, ficaram para tentar reerguer as suas casas.
os muros de uma cidade daquele tempo estando derrubados, aquela cidade estava completamente vulnerável a todo tipo de invasão, toda sorte de violência que acontecia naquele tempo. E o profeta, observando tudo aquilo ali, ele sentou e lamentou. Sentou e percebeu toda aquela situação e começou a refletir em tudo aquilo que estava acontecendo. Nesse contexto, na compreensão daquela época, tanto as coisas boas quanto as coisas más na cabeça deles vinham de Deus. E na compreensão do profeta aqui, desse autor, desse homem que, ou dessa mulher que está relatando esse lamento, ele compreendia que aquela ação, que aqueles problemas vieram como uma repreensão de Deus, como um Deus que está castigando pela desobediência do seu povo, pela transgressão daqueles que não estavam andando de acordo com os caminhos do Senhor. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de acreditar em um Deus que castiga e castiga dessa forma, mas foi a interpretação deles. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui não é nem tanto para a questão teológica que justifica essa situação, mas são os paralelos que eu vejo na situação que eles estão vivendo e na situação que para muitas pessoas se avizinha do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. O que nós ouvimos falar sobre essa situação do coronavírus, né, principalmente ouvindo os relatos de outros países, como a Itália, como a própria China, onde foi o epicentro do problema, né, os Estados Unidos, que já anunciam uma situação bem preocupante, causa nos nossos corações um sentimento muito próximo, muito semelhante ao que esse homem ou essa mulher está relatando aqui para a gente. Uma situação de calamidade, uma situação de vulnerabilidade, uma situação de medo, uma situação de frustração, uma sensação de impotência diante dos reveses da vida. E como é que a gente passa por essa situação? Como é que a gente se depara com uma situação como essa? Como é que a gente passa por um problema, enfrenta uma situação como essa, compreendendo que a situação, que o problema, que o inimigo, com toda certeza, é bem maior e mais poderoso do que cada um de nós. Eu creio que, além de relatar tudo isso, o autor ele chama a atenção para aquilo que dá esperança, como ele falou. Por mais que estejamos vivendo uma situação muito complicada, limite, extremos, é possível no meio do caos, é possível no meio dos problemas que a vida nos apresenta, no meio dos revés da vida, a gente cultivar em nossos corações aquilo que nos dá esperança. E o que o autor fala a partir do versículo 21 o que causa, o que traz esperança diante de uma situação caótica? O que causa esperança diante de uma situação que todos nós estamos nos sentindo, no mínimo, impotentes? O que causa esperança? E aqui eu destaco algumas expressões dele que falam de um Deus que dá esperança. Eu disse em uma outra época, até um videozinho que eu compartilhei hoje pela tarde, que há uma diferença entre esperar e ter esperança. Muitos, nesse tempo de quarentena, estão apenas esperando a oportunidade de sair de casa, esperando a oportunidade de ter contato, abraçar, beijar as pessoas amadas, esperando para ver o que é que vai acontecer. Ninguém sabe ainda, apesar de muitas suspeitas. Muitos estão esperando. Enquanto esperam, estão sendo bombardeados com um sinfim de notícias, muitas verdadeiras, um montão de outras falsas, algumas muito preocupantes, outras esperançosas. Enquanto esperam, essas pessoas estão expostas à ansiedade, expostas ao medo, expostas ao pânico e expostas à desesperança. Mas há uma diferença, como eu falei, entre esperar e ter esperança. Qual é a diferença? Uma das definições de esperança é esperar crendo que coisas boas acontecerão. E nós que conhecemos e acreditamos no Senhor, nós esperamos confiados numa promessa. Nós temos promessas.
Nós temos uma promessa, por exemplo, de um Deus que é bom, que cuida de nós, que é o pastor do seu rebanho, e nós somos rebanhos do seu pastoreio. Nós cremos nisso. Nós cremos em um Deus de amor, que sempre nos dá novas oportunidades, que sempre estende uma mão graciosa, que sempre está sensível, ou como o próprio Jesus usou reiteradas vezes a expressão, um Deus que se move de íntima compaixão para com os seus. Então nós não apenas esperamos, nós esperamos confiando em uma promessa, confiando no caráter de um Deus bondoso. É por isso que nós temos esperança. Não apenas esperamos, nós temos esperança. Esperamos com esperança. E nesse texto aqui que eu acabei de ler com os irmãos e com as irmãs, ele vai citando alguns motivos pelos quais nós devemos ter esperança. E primeiro ele fala o seguinte, versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Nós cremos em um Deus de amor. E não apenas um Deus que nos ama, mas um Deus que derrama do seu amor sobre toda a criação. Mesmo em meio a essa situação muito preocupante, muito caótica, nós temos visto, testemunhado um sem fim, um sem número de gestos de amor, de pessoas que cuidam umas das outras. Essa semana saiu nas redes sociais de alguns jovens que divulgaram em seus condomínios se oferecendo para sair para comprar, para fazer compra para idosos do seu condomínio, vizinhos seus, para evitar que esses mais vulneráveis pudessem sair às ruas. Gesto de amor. Gesto de amor na provisão. Muitos têm se organizado, fazendo vaquinha, juntando cesta básica para doar para pessoas que tiveram a sua vida econômica prejudicada por conta disso, pessoas que têm cuidado de idosos, de crianças, de pessoas doentes, né? Os nossos profissionais que valentemente, de forma muito corajosa, têm enfrentado essa doença, alguns emendando vários plantões, né? Expostos àquela situação, enfrentando o seu próprio cansaço. Tudo isso é gesto de amor, e nós acreditamos que nesse gesto de amor tem o amor de um Deus que se derrama de forma graciosa sobre os corações, despertando pessoas para manifestar gestos concretos de amor para com os outros. Então, primeira coisa que devemos cultivar em nossos corações e que produz esperança é isso. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Triste seria, terrível seria se estivéssemos passando por essa situação sem ter pessoas que cuidassem de nós, que se preocupassem conosco e que se oferecessem para nos dar palavras de ânimo, nos dar um braço amigo, nos lembrar que há esperança. O amor de Deus é manifesto também nesses atos. São atos como esses que demonstram que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus da fraternidade, um Deus do consolo, um Deus do abrigo, um Deus Emanuel que está junto conosco. Ele está próximo. E essa aproximação do Senhor que aquece a nossa alma, que aquece o nosso coração, faz com que as nossas mentes, os nossos corações, as nossas mãos continuem limpas para não apenas preservar as nossas vidas, mas para preservar as vidas de tantos outros que precisam do nosso cuidado, precisam do nosso toque de amor. Segunda coisa que o autor aqui propõe e que fala sobre esperança está no versículo, começa no versículo 22, a parte B, quando ele fala assim, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós acreditamos em um Deus que é misericordioso. E as misericórdias do Senhor são as motivações para acreditarmos que há sempre um novo amanhecer. Sempre haverá novas possibilidades, sempre surgirá novos horizontes. Nós acreditamos que a palavra final não é das circunstâncias, não são das circunstâncias. Em determinado momento, quando Jesus estava já no finalzinho do seu ministério, ele olha para os seus discípulos e fala: eu vos deixo a minha paz vos dou. E é interessante que quando Jesus dá a sua paz aos seus discípulos, logo em seguida, os seus discípulos, a igreja nascente ali, passa por uma duríssima perseguição.
muitos foram presos, alguns assassinados, o próprio Estevão foi apedrejado. E alguém poderia perguntar, olha, como é que Jesus diz que nós viveríamos a paz, receberíamos a sua paz, e logo em seguida estamos passando por todo esse tipo de problema, toda essa perseguição, tendo os nossos levados a presos, alguns mortos. Que paz é essa? E interessante que é importante a gente pensar que a paz que vem do Senhor não é apenas uma paz que está fora da gente, não é uma paz circunstancial, é uma paz interior. É uma paz que nos garante que, para além das circunstâncias que estão ao nosso redor, por mais grandiosos que sejam os problemas, por mais difícil que seja a situação, ainda que não sejamos capazes de encontrar um caminho, uma saída ainda, nós sabemos que, para além de tudo isso, tem o nosso Deus. E a paz que nós temos vem dele, o Senhor que rege a história, o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos. E por confiar nele, né, tem até uma canção que é conhecida da igreja, que diz mais ou menos o seguinte: porque ele vive, nós cremos no amanhã, posso crer no amanhã. E esse gesto de crer no amanhã é um gesto de crer, pois confiamos nas misericórdias do Senhor, e como o autor disse aqui, acreditamos que sempre haverá amanhã. E como é que a gente pode ter certeza disso? De algumas formas. Primeiro, os novos amanhãs se apresentam quando a gente ouve notícias de que tem cientistas, por exemplo, empenhados em descobrir uma vacina para esse vírus. Nós acreditamos que há novos amanhãs quando a gente ouve falar que existe em alguns lugares, há um grupo que cuida de outros, e por conta desse cuidado, um grupo que estaria exposto não está mais e foi de alguma forma prevenido daquela situação, privado daquela situação. As misericórdias do Senhor. E a misericórdia do Senhor é que se manifesta também porque existem muitos que estão contaminados, é verdade, mas existe um número muito maior que não foi e não será contaminado. E uma pergunta que a gente poderia fazer é por que eles foram e outros não foram contaminados? As misericórdias do Senhor. Existe uma explicação para isso? Eu acredito que não. Senão, um Deus que é misericordioso e que, com a sua graça e bondade, preserva as nossas vidas. Como sabemos, ou temos escutado falar, esse vírus é muito avassalador, contágio muito rápido, muito forte, muito poderoso, mas que deveria ter contagiado todo mundo, mas ainda assim existem muito mais pessoas que não foram contaminadas do que aqueles que foram. Graças a Deus, alguns profissionais de saúde foram contaminados, mas graças a Deus, porque a sua maioria não foram e não serão, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós acreditamos em um Deus que é misericordioso e que preserva as nossas vidas e tem cuidado de nós e de tantos outros também, com misericórdia e graça. E por fim, o versículo 25, que ele diz assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E o versículo 26 ele termina dizendo: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Existem algumas pessoas que vão encontrar esse problema mais de frente. Algumas pessoas vão sofrer na sua pele isso. E é inevitável. Para essas pessoas, o que esse autor nos diz é que continue crendo no Senhor. Continue depositando a sua esperança no Senhor. Nós sabemos que a palavra final vem dele. E nós precisamos continuar crendo nisso. Devemos continuar nos preservando, cuidando da gente, cuidando dos nossos, tomando todas as medidas. Mas, inevitavelmente, alguns de nós serão atingidos por esse mal. Eu sei que a pergunta que alguns farão é: por que eu? E uma vez que alguém me perguntou por que o mal acontece com algumas pessoas e não com outras, e essa pessoa era uma das que tinha sido afetada pelo mal, a pergunta que me ocorreu é: por que não? Por que não? Por que não me atingir? Por que eu mereço não ser atingido?
E ao invés de ficar pensando nisso, eu acho que o melhor seríamos pensar em que, apesar disso, nós temos um Deus que enche o nosso coração de esperança, um Deus que nos dá condições de enfrentar as lutas e as mazelas da vida, crendo que há sempre um amanhã. Não sei o que nos espera, eu não sei o que pode acontecer com o nosso país, mas o que eu sei é que aqueles que confiam e depositam a sua esperança no Senhor, com toda certeza passarão por esses problemas com um jeito muito mais leve, com um jeito muito mais saudável, e guardando nos seus corações a certeza de que porque Ele vive, nós acreditamos em um amanhã. Vamos continuar orando, meus irmãos e irmãs. Vamos continuar cuidando da gente e dos outros. Mas vamos continuar crendo também que quanto mais trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, mais condições temos de enfrentar os problemas que a vida nos oferece. Hoje é o coronavírus. Já foram outros no passado. Certamente aparecerão outros lá pela frente. Mas o que é que não muda diante desses problemas? A certeza que temos em um Deus que cuida, que cuidará de nós e que, sobretudo, encherá os nossos corações e as nossas mentes de esperança e a esperança que vem dele. Minha oração é que o Senhor preserve a todos. Desejo muito isso, que preserve a todos. Mas que além de preservar a todos, a minha oração é que o Senhor encha a todos de uma fé enorme, de uma experiência profunda com Ele. E que esse seja um tempo, uma oportunidade, primeiro, para a gente reconhecer que somos pequeninos e frágeis, para a gente lembrar disso. Segundo, de que Ele é poderoso, maior do que qualquer vírus, maior do que qualquer circunstância. Terceiro, de que mesmo em meio ao caos nós temos condições e oportunidade de gerar ambientes, ações de generosidade, de bondade, de cuidado e de amor. Nós vamos passar por isso, mas vamos passar crendo, vamos passar servindo e vamos passar cantando, porque Ele vive, nós temos sempre a esperança de um amanhã. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, cuide dos seus, cuide da sua casa, da sua vida, e que o Senhor sempre aqueça o seu coração na presença dEle. É a minha oração que eu faço por você e pelos seus queridos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar por aqui hoje. Continuaremos atentos pelos canais que temos, e que se alguém precisar de alguma ajuda e entender que nós, da nossa igreja, Igreja Batista Alvorada aqui em Aracaju, Sergipe, pode ajudar você de alguma forma, estaremos à disposição, para a glória de Deus, para a alegria de todos nós e para continuar crendo que Ele está conosco. Deus te abençoe, um abraço nosso, fique em paz, tenha uma boa noite.